Boa tarde a todos, uma vez mais. Vamos então continuar este simpósio com o Rafael Bento, que vai apresentar via Zoom. Ora então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos aqui neste simpósio da apresentação dos projetos que foram desenvolvidos aqui na Escola de Verão. Eu hoje trago-vos aqui o projeto que eu desenvolvi na Escola de Verão do LAQV. Este projeto foi então desenvolvido através do grupo Bioscope, numa parceria com o Hospital de São José, e focou-se então num estudo proteómico do cancro da bexiga. O cancro da bexiga é atualmente um dos cancros mais comuns a nível mundial e representa cerca de 4% de todos os cancros diagnosticados anualmente em Portugal. É um cancro que afeta, na sua grande maioria, indivíduos do sexo masculino, mas apesar de ser um dos cancros mais comuns a nível mundial, não é de todo um dos mais letais, tendo uma survival rate, uma taxa de sobrevivência, peço desculpa, de cerca de 77%. Contudo, tem também um alto risco de recorrência e com progressão, o que faz com que um paciente que seja diagnosticado com cancro da bexiga tenha de ser monitorizado durante longos períodos de tempo. Atualmente, a técnica de standard de diagnóstico e monitorização é então a cistoscopia. A cistoscopia é uma pequena intervenção cirúrgica que consiste na inserção de um citóscopo, como podemos ver aqui nesta imagem, pela uretra até à bexiga e que vai então permitir ao médico que estiver a fazer esta intervenção analisar a bexiga e verificar então se existe o crescimento de algum tumor. Isto é uma técnica extremamente invasiva, como podemos ver pela imagem, que vai requerer a utilização de anestesia, quer seja esta geral ou local, dependendo de caso para caso, e este mesmo facto de requerer anestesia e se tratar de uma pequena intervenção cirúrgica vai trazer custos muito elevados associados a esta técnica. Uma vez que um paciente que seja diagnosticado com cancro da bexiga tem de ser monitorizado durante longos períodos de tempo, como eu já disse, pode vir a ser sujeito a uma cistoscopia de 3 em 3 meses durante períodos até de 5 anos. Isto faz com que o cancro da bexiga seja um dos cancros mais caros de ser tratado. Os objetivos então deste projeto foram precisamente tentar desenvolver um novo método de diagnóstico e monitorização do cancro da bexiga, nomeadamente um método que fosse não invasivo, que tivesse custos associados mais reduzidos e que também pudesse dar resultados mais rapidamente. Isto iria, sem dúvida alguma, melhorar em muito a qualidade de vida dos pacientes, que por um lado não terão de esperar tanto tempo por um diagnóstico, como também não terão de ser submetidos a uma técnica tão invasiva como a cistoscopia de 3 em 3 meses. Para isto então temos aqui o nosso workflow deste projeto. Foram recolhidas amostras de urina no Hospital de São José. Foi escolhida a urina como uma amostra a analisar, pois enquanto na bexiga a urina entra em contacto direto com os tumores e também é um fluido de muito fácil recolha. Uma vez recolhidas as amostras foram tratadas e uma vez tratadas foram então analisadas por espectrometria de massa de alta resolução. Uma vez adquiridos estes dados de espectrometria de massa foram então tratados através de ferramentas bioinformáticas, foram feitas análises estatísticas, tanto como bioinformáticas. No que toca, ou no que diz respeito à preparação das amostras, foi utilizado um método desenvolvido pelo próprio grupo Bioscope. Neste caso, este método baseia-se na utilização de ultrassons para reduzir o tempo de preparação das amostras através do método de FASP, Filter Aided Sample Preparation. Este método é muito útil, pois permite-nos fazer todos os passos de tratamento das amostras em proteómica, nomeadamente a redução, alquilação e digestão das proteínas num único Eppendorf, correndo então a uma membrana com um molecular cutoff que em cada um dos passos nos permite ter sempre a nossa amostra isolada e pura. Contudo, este passo é algo moroso, pois tendo em conta que o processo de digestão proteica é um processo overnight, o tratamento das amostras pode ir até às 18 horas, ou costuma ir até às 18 horas. Contudo, o grupo Bioscope, e aqui vem a inovação, utilizam então os ultrassons para acelerar este processo, reduzindo então o tempo de tratamento total das amostras de 18 horas para 2 horas e meia, o que para nós obviamente é extremamente útil. Temos aqui então um videozinho a mostrar todo o procedimento laboratorial. Uma vez que estas amostras foram recolhidas e analisadas por espectrometria de massa de alta resolução,
Estes dados que foram obtidos de espectrometria de massa foram então tratados primeiramente por uma análise estatística, recorrendo à plataforma bioinformática Perseus. Esta plataforma temos aqui então o workflow que foi seguido, permite-nos todo o tratamento de dados a um nível estatístico. Podemos ver logo no primeiro passo que foram recolhidas amostras de urina de estadios de cancro TA, que é um estadio muito inicial, o estadio T1, o estadio que é imediatamente a seguir ao TA, e um grupo que nós chamamos o estadio T2+, que engloba o estadio T2, T3 e T4, portanto todos os que se forem mais avançados que o T1. Contudo, neste projeto decidimos focar apenas e exclusivamente no estadio T1, pois o estadio T1 é um que os médicos têm alguma dificuldade em diagnosticar, nomeadamente na diferenciação entre um T1 e um T2, pois devido aos métodos de diagnóstico atualmente utilizados, torna-se um bocadinho difícil distinguir entre um T1 e um T2, e mesmo quando um T1 é corretamente identificado, pode muito rapidamente evoluir para um estadio T2. Após feita toda esta análise estatística, foram então obtidas uma lista de proteínas que estariam então diferencialmente expressas em pacientes de cancro do estadio T1 e que seriam então estatisticamente significantes. Com isto foi então possível fazer um hierarchical cluster, que é, portanto, este cluster que nós temos aqui do nosso lado direito. No eixo vertical temos então todas as amostras do estadio T1 que foram analisadas, e no eixo horizontal teríamos então todas as proteínas que foram identificadas como estando estatisticamente relevantes e diferencialmente expressas. Contudo, os nomes de todas as proteínas foram omitidos, pois toda esta informação ainda está patent pending e não podem ser reveladas de momento. Posso dar, contudo, uma breve explicação sobre o hierarchical cluster. Portanto, nós aqui temos todos os níveis, todas as proteínas que foram encontradas como diferencialmente expressas, e então temos que uma cor azul irá significar uma proteína que esteja downregulated ou subexpressa nestas amostras, e uma cor vermelha vai representar então uma proteína que esteja sobreexpressa ou upregulated nestas mesmas amostras. Uma vez feito então todo este tratamento estatístico, passamos então para mais ferramentas bioinformáticas para continuar a nossa análise, e foi então utilizar o StringApp para gerar esta imagem que temos aqui, e esta imagem não deixa de ser um Protein Interaction Network com um Functional Enrichment. O que isto significa? Então, muito simplesmente, todos estes círculos mais pequeninos que aqui estão representam uma proteína. Obviamente todos os nomes de proteínas foram mais uma vez omitidos, pois a informação ainda não pode ser revelada. E todas estas proteínas estão agrupadas em pequenos clusters. Podemos, por exemplo, ver aqui o círculo central, que representa então a resposta inflamatória. A informação que isto nos pode dar é então que as diferentes proteínas que estão identificadas como estando associadas à resposta inflamatória, com estes diferentes níveis de expressão nestas amostras, vão de certa maneira desregular esta via. E é isso que nós estamos aqui a ver, são vias associadas ao processo cancerígeno que estão desreguladas nestes pacientes. Eu aqui não posso aprofundar muito mais os resultados que foram obtidos desta análise, mas posso então mostrar mais alguns testes que foram feitos, nomeadamente na monitorização de pacientes. Aqui do lado direito podemos então ver uma lista de vias que foram identificadas da mesma forma que as anteriormente referidas. Aqui cada círculozinho, em vez de representar uma proteína, vai representar então a via no global. A cor azul, quanto mais intensa, significa o maior número de proteínas que estão associadas a essa determinada via, e quanto maior o círculo, maior então a concentração dessas proteínas que foram identificadas por espectrometria de massa. Temos então aqui alguns pacientes, nomeadamente o paciente A, que foi diagnosticado com o estadio T1 quando foi recolhida uma amostra de urina, e que 16 meses depois, ainda com o diagnóstico de T1, foi recolhida uma segunda amostra de urina. Este paciente, infelizmente, acabou por falecer algum tempo depois, pois o cancro acabou por evoluir. Destas duas amostras, conseguimos então ter aqui uma evolução de via de um estadio T1 que seria mais inicial para um estadio T1 que seria um bocadinho mais avançado, pois este cancro acabou exatamente por evoluir. Isto então permite-nos, através desta análise de muitos pacientes, conseguir dizer algo a respeito do outcome dos pacientes através do proteoma da urina. Portanto, utilizamos o proteoma da urina para ver quão desreguladas estão estas vias, e com a desregulação destas vias conseguimos ver se o paciente está a ir para um bom outcome, ou seja, está a recuperar, ou se está a ir para um mau outcome, a tender para um mau outcome, ou seja, o tumor está a evoluir. Temos aqui mais alguns exemplos, como o paciente B,
que foi também diagnosticado com o estadio T1, quando foi recolhida uma amostra de urina, e 2 meses depois, já após a cirurgia e a remoção do tumor, foi recolhida então a segunda amostra de urina. Podemos mais uma vez ver aqui então a evolução das vias de uma situação para a outra. Trago então aqui só 2 mais pacientes, nomeadamente o paciente C, que foi diagnosticado mais uma vez com um estadio T1. 2 meses depois, tal como o paciente B, já após a remoção do tumor, foi então recolhida uma segunda amostra de urina e 36 meses depois, ainda sem tumor, portanto sem nenhuma recorrência deste tumor, foi recolhida a terceira amostra de urina. Portanto, isto é o que nós consideraríamos um bom outcome, um paciente que efetivamente recuperou. Temos então aqui toda a informação relativamente às vias e como vão evoluindo ao longo do tempo e em diferentes situações. E, por último, temos o paciente D, que foi diagnosticado também com um estadio T1. 17 meses depois, após uma segunda análise, foi diagnosticado com um T2, portanto, houve progressão deste tumor. E 8 meses depois foi recolhida uma amostra de urina, já após o paciente ter sido submetido a uma cistectomia. Uma cistectomia, neste caso, significa o processo de remover a bexiga por inteiro para evitar que o tumor se espalhe para outras partes do corpo. Temos então aqui mais uma vez como é que estas vias vão ser afetadas. Aqui só de notar uma coisa muito interessante, o gene MAPK tem sido descrito na literatura como muitas vezes mutado em vários cancros, e nós aqui, recorrendo única e exclusivamente a técnicas de proteómica e nunca a nenhuma análise genética, conseguimos então ver como é que esta via de sinalização do MAPK estará afetada, sem fazer nenhum tipo de análise genética, unicamente com dados de proteómica, o que foi muito interessante. Aqui, mais uma vez, não posso aprofundar muito mais os dados, portanto, vou já saltar para algumas conclusões, nomeadamente que foi possível então utilizar o proteoma da urina para fazer o follow-up dos pacientes e ver se um paciente está a atender para um bom outcome ou para um mau outcome, neste caso se o paciente está a recuperar ou se o tumor está a progredir, que as vias e sua desregulação podem vir a ser uma ferramenta essencial ou uma ferramenta interessante para poder fazer o diagnóstico do câncer da bexiga e que esta metodologia pode ainda até ser utilizada potencialmente para ver se uma intervenção médica ou se um tratamento está a ter os resultados desejados para um determinado paciente. Portanto, acompanhar um paciente e ver, de acordo com a terapia que ele está a ter, se precisará de uma terapia mais agressiva, pois o tumor ainda está a evoluir, ou se a terapia que está a ter neste preciso momento está a conseguir mitigar os danos causados pelo tumor. No futuro, esta metodologia deveria então ser aplicada a maiores números de amostras e também a estadios de cancro mais evoluídos, também para sedimentar aqui os dados que foram obtidos da nossa análise corrente. Deveria ser continuada a ser feita a monitorização destas vias e destes pacientes que já foram identificadas para ver como as vias vão evoluindo ao longo do tempo e de situação para situação. E, no fundo, também adaptar este método à medicina personalizada, que é, no fundo, o centro daquilo que nós estamos aqui a fazer, para que um dia se possa, se tudo correr bem, substituir técnicas invasivas como a citoscopia e um paciente, em vez de ser submetido a uma técnica destas de 3 em 3 meses durante 5 anos, simplesmente tem uma pequena análise de urina e tem os mesmos resultados. Esse seria então o nosso grande objetivo. Por fim, tenho só aqui alguns agradecimentos, nomeadamente ao Dr. Hugo Santos, que foi o meu orientador deste projeto, ao mestre Luís Carvalho e ao Dr. José Cabelo, tanto como à Escola de Verão, ao André e à Maria, que foram aqui os organizadores, e à Fundação de Ciências e Tecnologias. Muito obrigado. Temos então alguns minutos para perguntas. Olá, Rafael, obrigada pela apresentação. Queria-te perguntar se toda esta análise permite apenas o diagnóstico ou achas que abre portas para novos tratamentos alternativos deste tipo de cancro? Olá, muito obrigado pela pergunta. Esta amostra aqui, ou melhor, esta análise que nós fizemos correntemente, permite então não só o diagnóstico, como a monitorização. Quanto a tratamentos, por enquanto, a única coisa que nós conseguimos fazer é avaliar se um tratamento está a ser efetivo ou não de determinado paciente.
Por exemplo, se um paciente irá necessitar de uma terapia mais agressiva para combater o cancro. Ok, então neste momento é só mesmo para diagnóstico e uma Exatamente. alternativa menos invasiva. Ok, está bem. Obrigada. Uma vez mais, obrigado ao Rafael. Vamos então passar à próxima Obrigado. apresentação, que será feita pelo Gonçalo Damas. Boa tarde a todos. Portanto, eu venho aqui apresentar o tema do meu projeto durante estes meses, que é a engenharia de proteínas para a optimização da produção de bioenergia de origem microbiana. Quero só começar com uma pequena introdução ao tema. Portanto, as espécies Geobacter, desde que foram descobertas há cerca de 30 anos, revelaram que têm uma capacidade de produção de bioenergia e de biorremediação. Esta capacidade vem do facto de conseguirem ter um sistema de transferência de eletrões para o meio extracelular. Dentro destas espécies temos uma família de citocromos periplasmáticos, da qual faz parte o citocromo triémico PPCA, que existe nas espécies Geobacter metalloreducens e sulforeducens, em que entre estas duas espécies apresentam uma grande taxa de homologia. No entanto, apresentam algumas diferenças funcionais consideráveis, nomeadamente no potencial redox aparente e na ordem de oxidação dos hemos. Assim, iniciou-se o desenvolvimento de mutantes a partir da PPCA de GM, de forma a tentar procurar explicar estas diferenças. Até à data já foi possível encontrar dois resíduos, o 19 e o 45, aqui assinalados a vermelho, e que estão envolvidos então na modulação do potencial. Ora, aqui temos umas curvas de titulação do wild type de GS e GM e também já de dois mutantes, no resíduo 45 e o duplo mutante 19 e 45. Portanto, com o duplo mutante já foi possível aproximar em cerca de 44% estas curvas. Agora, passando à caracterização estrutural do mutante K1945, foi já durante o meu projeto de licenciatura foi possível fazer a atribuição dos EMs, o que esta atribuição revela que não existe grandes diferenças nos desvios químicos quando comparado com o mutante 45, o que indica que a estrutura da proteína em princípio se mantém. Agora, durante este projeto, foi possível fazer a atribuição da cadeia polipeptídica, recorrendo a um HSQC e com proteína marcada. Este espectro revelou que, comparado também com o mutante 45, não houve grandes alterações fora do esperado, visto que as maiores variâncias dos desvios químicos se dava na zona da mutação, no resíduo 19. No entanto, mas em muito menos extensão, há uma ligeira maior variância quando comparado com as outras zonas, por volta do resíduo 60, o que pode indicar uma ligeira alteração estrutural nessa zona. Foi possível iniciar a caracterização termodinâmica deste mutante. Ora, sendo um citocromo triémico, este tem 4 estados possíveis de oxidação, começando no estado reduzido, completamente reduzido. Pode perder um eletrão entre os estados intermédios até o estado completamente oxidado. E assim, temos interesse em saber qual é a ordem de oxidação dos EMs. E para tal, adquirimos espectros da Raman de Exchange Spectroscopy que nos permitem correlacionar os desvios químicos dos substituintes émicos
que são os relativamente mais fáceis de seguir entre cada estado. E, portanto, com a atribuição dos espectros de EGSI, conseguimos calcular as frações oxidadas de cada emo e entre cada estado de oxidação que estão aqui apresentados. Assim, conseguimos determinar que a ordem de oxidação dos emos foi de 4, 1, 3, que se mantém igual ao wild type da PPCA-GM. No entanto, quando comparado com o wild type da GS, já conseguimos notar uma aproximação nos perfis de oxidação dos emos, especialmente no M3, aqui a laranja. Apesar de, nos emos 1 e 4, haver também uma aproximação, mas em muito menos extensão. Assim, pretendemos continuar a aproximar e a entender estas diferenças e, para tal, demos início à preparação de mutantes triplos que mantém as outras duas mutações nos resíduos 19 e 45. Seguimos um protocolo de mutagênese dirigida através da criação de primers que contêm a mutação desejada e de reações de PCR e depois da replicação do plasmídio e da purificação do mesmo. Durante este projeto queríamos produzir 6 novos mutantes. No entanto, foi só possível confirmar a mutação de 4 entre estes 6. Assim, e já também neste projeto conseguimos já expressar 2 dos 4 mutantes produzidos, que foram o 22 e o 66. O protocolo de expressão é já bastante comum, é simplesmente uma transformação e efetuamos o processo de indução de proteína em E. coli e depois a lise e a purificação da proteína por cromatografia de permutiónica e de filtração em gel. Os restantes mutantes serão também purificados no futuro. Para concluir, foi possível continuar o estudo do mutante 1945 e dar início à caracterização termodinâmica, e esta caracterização revelou que estamos num bom caminho para determinar os resíduos. No entanto, como ainda falta alguns, queremos também determinar os novos. Para tal, com perspectivas futuras, pretendemos expressar os mutantes que não foi possível expressar e também conseguir mutar aqueles que também ainda não foi possível mutar. Queria terminar por agradecer à Fundação e à organização deste evento, ao professor Carlos Salgueiro por toda a ajuda e também à Mestres Pilar pela... Obrigado. Passamos então a algumas perguntas. Obrigada pela apresentação. Eu fiquei apenas com uma dúvida. De que forma é que os resíduos 19 e 45, de que forma é que eles afetam essa questão do potencial, se foi isso que eu percebi, para serem, ou seja, a minha pergunta é, qual é que é a função desses resíduos para terem sido eles os escolhidos para fazer os mutantes? De que forma é que eles fazem a diferença entre as duas proteínas das duas espécies? No caso por exemplo, no resíduo 19, nós notamos que a troca de a lisina para a alanina, que
esta carga positiva que desapareceu, que está localizada também próximo do M3, pode originar a uma certa forma alteração na conformação nesta zona, o que pode expor o hemo, por exemplo, ao meio onde está, e deste modo facilitar ou dificultar a transferência eletrónica. Obrigada. Olá, boa tarde. No seguimento aqui da pergunta da nossa colega, então, porque é que no mutante do 45, só tenho a dúvida, é porque é que trocaste um triptofano por uma metionina? Devia ter referido. Portanto, as mutações que elas são substituídas pelo seu pelo resíduo não conservado correspondente em GS. Portanto, aqui a metionina, o triptofano foi substituído por uma metionina, e no 19 também foi pela alanina. Ok, ou seja, esses dois mutantes, esses dois aminoácidos foram substituídos, já existiam. Sim, mas numa outra proteína. Da outra espécie, ok. Então, agradeço outra vez ao Gonçalo Damas pela sua apresentação. E passamos então à apresentação do Frederico Duarte, que será a última apresentação de hoje e que será também realizada via Zoom. Olá a todos, o meu nome é Frederico e nesta apresentação vou-vos mostrar o estudo à escala nano de diversos compostos de boro que foram funcionalizados em nanopartículas de polímeros. E portanto vou começar por falar dos compostos de boro, que geralmente têm uma alta emissão de fluorescência, bem como altos rendimentos quânticos, e podem ser utilizados numa larga escala de aplicações. E, portanto, vou passar agora por vos apresentar três classes distintas de complexos de boro. O primeiro está representado por dois compostos, que são dímeros de body pi, que podem ver o monómero de boro-dipirrometeno. Neste caso, podem ver que o boro está coordenado a 2 azotos, e estes dímeros têm um máximo de emissão a 638 nanómetros em tolueno. Já o monómero tem um máximo de emissão a 544 nanómetros também em tolueno. Estes compostos têm um aumento do desvio de Stokes e uma redução do tempo de vida de fluorescência. O segundo caso, podem ver que o boro está coordenado a um azoto e a um oxigênio. Este composto em específico é baseado no imidazol, tem uma estrutura bastante distorcida e um máximo de emissão a 399 nanómetros em THF. O terceiro e último caso, que é a classe mais semelhante com os compostos que nós trabalhamos, podem ver que o boro está coordenado a 2 oxigênios, e esta classe está representada por dois exemplos, o composto 4 e o composto 5. Podem ver que são isómeros, e observou-se que o composto 5 tem fosforescência, dado que se dá um cruzamento intersistemas entre S1 e T2, seguido de uma conversão interna para T1. O composto 4 não verifica esse comportamento, pois a diferença de energia entre T1 e T2 é 2 vezes maior do que em relação ao composto 5. Estes estudos foram feitos em dioxano. E apresento-vos então as moléculas que nós trabalhamos. Podem ver que o boro está coordenado a 2 oxigénios, e a única diferença é a cadeia lateral, que pode ter 12, 14 ou 16 carbonos. E, portanto, estes compostos apresentam uma mais-valia, pois foram não só estudados em solventes orgânicos, mais especificamente o THF, mas também em água. E podem ver também a estrutura molecular dos polímeros que foram utilizados. Começa pelo PMMA, pelo PVP e pelo SPS. Em estudos anteriores, à escala macro, polímeros dopados, polímeros de SPS dopados com os compostos, mostraram ter propriedades termocrómicas. Como podem ver,
entre 30 a 50 graus não há grande variação na emissão, podem ver os espectros representados a preto, entre 55 a 105 graus há um gradual blue shift aliado a um aumento da emissão, e a partir daí, entre 110 e 165 graus, há o quenching da emissão. Um fenómeno interessante também que se verificou nestes polímeros foi que, quando aquecido até apenas 100 graus e deixado de arrefecer, a emissão não volta ao estado inicial, mas sim aumenta em relação ao espectro 100 graus. Já os polímeros de PMMA dopados com estes compostos mostraram ter propriedades acidocrómicas. Como podem ver, após tratarmos estes polímeros com uma solução de 12 molar de ácido clorídrico, a emissão sofre um redshift, que é facilmente tratada com uma solução de amoníaco em que volta ao estado inicial. E quanto à parte experimental, todos os compostos foram estudados em colaboração com a Universidade Complutense de Madrid, mais especificamente o grupo da professora Mercedes Cano, e teve a supervisão do Dr. Christian e do professor Carlos Ribeiro. Mais concretamente, a caracterização fotofísica das soluções começou então pela elaboração das soluções stock em THF, e passou-se então para as soluções de trabalho dos compostos e fez-se uma concentração de 1 × 10 levantado a menos 5 molar. Traçou-se então os espectros do UV, de emissão, de excitação, e calculou-se o rendimento quântico. E quanto às nanopartículas, foram caracterizadas por DLS e usou-se também uma deep cell para a medição do potencial zeta. Quanto à síntese das nanopartículas, começamos então por medir por pesar 0,5 mg e 50 mg dos respectivos compostos. Utilizamos também, adicionamos 1 ml de THF e aumentamos a temperatura até 50 graus para que os compostos solubilizem, e a partir daí utilizamos 0,6 ml da solução de THF e adicionamos rapidamente a 2,4 ml de água e agitamos durante 5 minutos e obtemos as respectivas nanopartículas. A caracterização fotofísica em solução mais específica do composto PF12 em THF mostrou ter um máximo de absorção a 390 e outro a 297 nanometros, um máximo de emissão a 450 nanometros, um desvio de Stokes de 62, um máximo de emissão de estado sólido de 520, e também se calculou o rendimento quântico como tendo 0,52. Em relação aos outros compostos, não houve grandes variações nos resultados, pois a única diferença era a cadeia lateral. Quanto à caracterização das nanopartículas, podemos observar dois fenómenos distintos depois da evaporação do THF. O primeiro, representado no gráfico A, é a diminuição da emissão com essa mesma evaporação, e no caso B, o aumento da emissão seguido também da evaporação. Se selecionarmos todos os polímeros de todas as nanopartículas dopadas com o mesmo composto, ou seja, o composto BF14, vemos que não há variação no máximo de emissão, e se compararmos com o espectro de emissão do composto em THF, vemos que a emissão das nanopartículas tem um redshift. Quanto ao tamanho, se selecionarmos todas as nanopartículas de PMMA dopadas com todos os compostos, vemos que o tamanho aumenta com o aumento da cadeia lateral, e se selecionarmos também as nanopartículas de todos os compostos dopados, todas as nanopartículas dopadas com o mesmo composto, ou seja, o PF14, vemos que o tamanho progride do SBS para o PVP para o PMMA. Tendo em consideração também o índice de poladispersidade, permite perceber o nível de monodispersidade de cada nanopartícula, e o potencial zeta, neste caso, quanto menor o valor, menor será a tendência para as nanopartículas agregarem.
Quanto à estabilidade, aqui estão representados os dados referentes às nanopartículas de PMMA BF14 e podem ver que o tamanho médio não varia significativamente ao longo das semanas, durante um mês. Que o tamanho médio não varia ao longo das semanas durante um mês. E também se registrou a emissão durante essas semanas e também se viu um declínio pouco acentuado. Quanto ao estudo da variação do tamanho com a temperatura, vimos que há pouca variação, quer seja no aumento, quer seja na diminuição da temperatura, e podemos ver inclusivamente que o tamanho médio retorna ao inicial depois de um ciclo de temperatura. E para perceber melhor se estas nanopartículas podiam ser usadas como sensores de temperatura, fizemos então o estudo da emissão dependente da temperatura, e aqui está representadas as nanopartículas de SBS BF12. Podem ver que, no caso do aquecimento, a emissão diminui, e o comportamento oposto vê-se no caso do arrefecimento. Podemos então concluir que estas nanopartículas podem ser utilizadas como sensores entre os 80 e os 30 graus no caso do aquecimento, no caso da fase de aquecimento, e entre 70 e 30 graus no caso da fase de arrefecimento. E por forma a perceber a estabilidade na emissão destas nanopartículas, registrou-se o espectro 24 horas depois, e podemos ver que no caso das nanopartículas de SPS BF12, a emissão mantém-se praticamente igual. E passando para uma aplicação, que foi a encapsulação de drogas hidrofóbicas. Começámos por sintetizar novas partículas codopadas com cumarina 6 e BF14. Podem ver que está representada ao lado a estrutura molecular da cumarina. O esquema da formação destas nanopartículas começa pela presença do boro em THF, adicionamos a cumarina, depois adicionamos esta solução uma percentagem de água de 80%, há a formação de gotículas que promovem a estruturação das nanopartículas, e depois com a evaporação do THF vê-se a cumarina 6 encapsulada nas nanopartículas. E tal como a cumarina 6 é uma droga, é um composto hidrofóbico, podem ver na imagem A que a cumarina 6 é solúvel em THF, e o mesmo não acontece em água. Na imagem B vem um precipitado, que é a cumarina 6 em água, e com uma emissão no estado sólido de cor amarela. E caso queiramos que a cumarina 6 seja solúvel em água, teríamos que fazer então uma mistura entre água e THF. Mas como podem ver na imagem C, muito menos emissível. No gráfico D vem então a emissão das nanopartículas antes e depois da evaporação de THF, e podem ver que há um aumento muito grande da emissão depois dessa evaporação. Podem ver também a imagem à luz natural e sobre uma lâmpada de UV dessas mesmas nanopartículas. E se quisermos ter uma melhor percepção do espectro de emissão das nanopartículas codopadas, podemos ver que este espectro a vermelho se sobrepõe com o espectro da cumarina 6 em THF, e o mesmo acontece também, mas muito menos perceptível, a sobreposição entre o espectro vermelho, que é as nanopartículas codopadas, com o espectro das nanopartículas apenas de BF14. Se tivermos atenção também o tamanho médio, o potencial zeta e o índice de poladispersidade, podemos perceber que estas nanopartículas são bastante semelhantes com as nanopartículas de PMMA BF14. E, portanto, para concluir, foi possível ver que, através da modificação do tipo de polímero e da cadeia lateral, há um efeito na luminescência e no tamanho destas partículas. Já as partículas PMMA mostraram ter
baixa variação no tamanho médio, enquanto foram submetidas a estudos de temperatura, e também mostraram ter alta estabilidade no tempo. Já as nanopartículas de SPS mantiveram a sua estabilidade a nível da emissão durante um ciclo de temperatura, e as nanopartículas codopadas que foram sintetizadas com cumarina 6 serviram então como modelo para drogas hidrofóbicas. Mostrou ter resultados promissores, dado a semelhança entre as nanopartículas PMMA e BF14. E, portanto, quero agradecer a todos a vossa atenção, em especial ao professor Carlos Loudeiro e ao Dr. Cristian Coelho pela oportunidade, e reconhecer todos os órgãos que possibilitaram a Escola de Verão. E é tudo. Temos então tempo para algumas perguntas. Olá. Portanto, nos teus resultados, quando estavas a mostrar os diferentes tamanhos das tuas nanopartículas, a comparar com o tamanho da cadeia lateral, acho, porque é que no caso do PMMA, como é que passando de 12 para 14 passa de 94 a 144, mas de 14 para 16 passa para 445? E isso tem a ver com a estruturação da nanopartícula quando é formada. Muito provavelmente haverá a passagem de 2 carbonos entre 12 e 14 terá muito menos impacto do que de 14 para 16. E também poderá ser pela agregação das cadeias. Poderá facilitar algum tipo de estabilização. Ok, eu vou acreditar. Não sei. Então agradeço mais uma vez ao Frederico Duarte pela sua apresentação. Terminamos então este primeiro dia de simpósio. Quero agradecer a todas as pessoas que vieram então apresentar hoje o trabalho que têm desenvolvido ao longo destes 3 meses. Agradecer também aos convidados que estiveram presentes na sessão de abertura e a todos vocês que estiveram aqui a assistir e a participar em todas estas apresentações. E retornaremos amanhã às 9 da manhã. Obrigado.